Ninguém te fala sobre isso, mas hoje eu quero falar com você. Mas antes de eu te falar, se você não me segue ainda, segue-me aqui, porque todos os dias eu faço uma reflexão dessa para nós, para vocês. Então, hoje, nesta manhã, eu quero fazer uma reflexão juntamente com você de um texto bíblico que está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 11. O texto nos menciona que Jesus ele tinha amigos, especificamente três amigos, por nome Marta, Maria e Lázaro. O evangelista aqui ele registra que esta aldeia, ela era uma aldeia pequeno. Se fosse nos nossos dias seria um povoado, não é? Mas o certo é que Jesus, ele, todas as vezes em que ele se retirava de Jerusalém e passava ali por próximo a esta aldeia, ele, ele se retirava para estar com os seus amigos. Era aproximadamente cerca de 3 quilômetros, não é? Que estava de Jerusalém para esta aldeia. E Jesus, então, todas as vezes em que ele passava por Betânia, ele se retirava na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. O certo é que um certo dia, esse amigo de Jesus, Lázaro, ele fica enfermo e as suas irmãs enviam um mensageiro a Jesus explicando sobre a enfermidade do seu irmão, se para que Jesus retornasse e o curasse da sua enfermidade. Mas o texto nos menciona que Jesus ele recebe a mensagem, o mensageiro, e garante que voltaria, mas o certo é que Jesus não voltou de imediato. Jesus não atendeu de imediato. Jesus ficou fazendo missão com seus discípulos, mas quando Jesus retorna, já se passaram 4 dias e o Lázaro já havia morrido e sepultado. E o texto diz que ele já cheirava mal. Jesus chega então na casa de Marta e Maria. Ele não foi uma recepção agradável, até porque o seu amigo já estava morto. Fora diferente dos demais dias, outras recepções havia muita comida, preocupação por parte de Marta, adoração por parte de Maria, para que atendesse e recepcionasse muito bem o seu convidado. Mas neste dia em que o seu amigo estava morto e sepultado, já fora diferente. O certo é que Jesus também se entristece com aquela situação, mas Jesus pergunta onde que ele está, e lhe responderam para Jesus: está sepultado. Jesus já cheira mal. Marta responde a Jesus, e Jesus disse: vamos até lá. Então, quando chegam no túmulo aonde Lázaro estava morto, Jesus ele dá uma ordem, porque era na cultura daquele tempo, havia na entrada do túmulo, que era escavada em pedras, colocava-se uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Então Jesus chega e dá uma ordem para aqueles que ali estavam. Jesus orienta eles, diz: olha, tire a pedra, tirem essa grande pedra. E o texto diz que eles foram lá e tiraram a pedra. Quando eles tiram a pedra, Jesus faz uma oração ao Pai. Jesus poderia muito bem ter dado a ordem daquela pedra sair, mas a Bíblia diz que Jesus faz uma oração ao Pai, e Jesus disse: Pai, é de praxe eu orar ao Senhor, eu sei que o Senhor me atende, e a Bíblia nos diz, João registra que Jesus fez isso exatamente para que aqueles que ali estivessem entendessem que de fato Jesus era Filho de Deus. Então, a Bíblia diz que então que Jesus ora, eles tiram a pedra, Jesus ora, e Jesus dá uma ordem para Lázaro, e diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Então, a primeira ordem que Jesus dá é tirar a pedra. A segunda: Lázaro, sai para fora. E o texto diz que Lázaro então sai para fora do túmulo, e Lázaro sai com faixas em volta das suas pernas, dos seus pés. Quando Jesus então observa que Lázaro sai em volta, Jesus dá uma terceira ordem. Jesus diz para aqueles que estavam com ele: tirai as faixas dos seus pés. Então eles foram lá e tiraram. Jesus agora só observa os seus auxiliares ali, os seus discípulos, tirando aquelas pedras, tirando as faixas dos pés, soltando os pés e as pernas de Lázaro. Então, quando eles tiram, o objetivo de que Jesus pediu para que eles tirassem era para que Lázaro estivesse livre, e Jesus e Lázaro, uma vez livre,
Lázaro poderia se locomover. E aí, então, o terceiro objetivo aqui na vida de Lázaro é para que ele fosse livre e seguir. Então, o que eu quero dizer nesta manhã é que não existe pedras que sejam irremovíveis na sua vida. E existem pessoas que Deus coloca no seu caminho para ajudar a remover as suas pedras. Uma vez que você entendeu que pessoas estão do seu lado removendo pedras, Jesus então dá uma ordem para você sair do seu comodismo, sair do seu mundinho que você vive, sair dos seus pensamentos negativos que você vive, para que então você tenha uma vida diante de Deus. A terceira ordem que Jesus dá então é que as pessoas que te ajudarem a remover a pedra te ajude, te fortaleça, te dê forças, te dê orientações para que você possa ter força suficiente para continuar a sua caminhada. E uma vez que pessoas te ajudaram a remover a pedra, Jesus te chamou para que você saia do seu mundinho. Pessoas te ajudaram a remover aquilo que te impede, aqueles gases, aquelas faixas que estão te prendendo. Uma vez que você entendeu esses três chamados, agora por quarto você está livre para seguir a Jesus. Então veja o que é que Deus fez na vida de Lázaro e Deus está disposto a fazer na sua vida também nesta manhã. Portanto, entenda o que Deus está dizendo, entenda o chamado de Deus na sua vida. Deus não te criou para você viver nesse mundo triste, neste mundo de horror. Jesus te chamou para que você tenha vida e vida com abundância e siga Ele na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Lembrando, comente esta mensagem, curta esta mensagem, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas entendam que está sob o cuidado de Deus. Vamos orar? Bendito Jesus, nesta manhã eu te agradeço. Te agradeço por tê-lo como nosso amigo, como nosso companheiro, como nosso auxiliador, como nosso ajudador. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Eu peço ao Senhor, continue nos ajudando, continue, ó Deus eterno, com as tuas mãos sobre as nossas vidas. Tudo isso, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.